semana passada fui eu, né, que me atrapalhei todo e não consegui entrar. Pois é, cada hora é um, vai bem que eu vou ser na próxima. A Aroeira já deve estar chegando, já dei uma chamada lá nele pelo WhatsApp, ele daqui a pouco deve estar chegando. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Miguel, boa tarde, Daiane. Um beijão para a Daiane. Olha só, a Daiane estava falando justamente num dos assuntos que a gente ia tratar hoje, que é essa história dos militares relatando dos depoimentos, né? Os depoimentos. Eu acho que na história das duas minutas é porque a primeira o Bolsonaro não entendeu, vai ter que fazer uma segunda, para ver se ele entendia. Pois é, mas olha, tem várias coisas. Tem o Braga Neto dizendo agora que não pressionou por golpe. Tem aqui, chegou o nosso Aroeira. Salve, Aroeira. Tudo bem, gente? Salve. Estamos aqui já entrando nesse assunto dos militares que... Nós começamos mais cedo ou me atrasei só os 2 minutos? Não, está certo. Não é mais cedo, não. A gente começou até mais tarde, a gente começou 4h40. 16h40. Mas tem essa manchete do 247, ex-comandantes militares relataram à PF reuniões sobre trama golpista com o ministro da Defesa de Bolsonaro. Então, é o Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior relatando a participação de Paulo Sérgio Nogueira em pelo menos 2 reuniões de cunho golpista. E a gente falou aqui, Aroeira, que o Braga Neto já está saindo de fininho. Saindo de fininho, dizendo que não pressionou pelo golpe. O Bolsonaro, essa informação de que ele teria apresentado 2 minutas de golpe, segundo o Miguel, porque ele não entendeu a primeira. Agora, eu queria jogar isso agora. Soube que ele simplificou. É possível que isso tenha acontecido mesmo. Eu estou dizendo, é verdade. Pode parecer piada, mas é verdade. Mas a polêmica que rola aí, que inclusive alguns colegas nossos aqui escreveram sobre isso, é de que os militares agora estão pensando uma forma de salvar a face, né? De salvar a imagem. Manobras militares por causa disso. Exatamente. Vocês acham que eles iam assumir e dizer, não, nós tivemos culpa? Eles não iam assumir, jamais. Não, já faz um tempo. Acho que naquele dia lá na Paulista já estava claro, e eles já estavam dando sinais semana antes sobre essa coisa, essa maneira do Bolsonaro tratar os correligionários que não servem mais. Ele joga para o lado na estrada com um caminhão em alta velocidade, ele joga para o lado. E alguns militares não gostaram. E o Exército já está há algum tempo pensando como sair dessa embrulhada. Vocês notaram que o Múcio sumiu, né? O Múcio deve estar murmurando, na muciota, digamos assim. Aperta os cintos, como diz a Bíblia, aperta os cintos. Aperta os cintos. E provavelmente cumprindo uma tarefa ou duas de ponte que o Lula deve ter deixado com ele. Eu tenho certeza que Lula é estadista o suficiente para entender que precisa resolver esse problema, essa questão militar e tirar isso da mesa. Né? Claro, então, não há dúvida. Eu acho que isso são movimentos na direção do Exército, que é pular fora e deixar um ar de nós somos contra. Já vi até uma defesa deles no Estado, onde se fala do direito a não... Quer dizer, ele estava obedecendo ordens, porque era um chefe superior dele que disse para ele, foi o comandante do Exército que disse para ele não fazer tal coisa. Nesse caso, ele não está prevaricando. Percebe a elegância do argumento? Já está nas páginas. Então, acredito que o plano é esse mesmo. Limpar a imagem dos militares e deixar o Bolsonaro... Eles alegam isso, que não poderiam se colocar contra a ordem, porque a ordem vinha do presidente da República, e que é o chefe supremo, digamos Comandante-em-chefe. Comandante-em-chefe das Forças Armadas. Agora, como se diz aí o Freire Júnior, ele aconselhou, segundo ele, ardentemente que não se fizesse o golpe. Pode ser. Porque o golpe é uma brecha jurídica. Ardentemente. Agora, o Aroeira, como a gente comentou da outra vez, o afeto entre o Exército e Bolsonaro é recíproco, né? Quer dizer, o não afeto. Né? Acho que nenhum gosta do outro. Então, agora eles estão aproveitando... Nesse momento... O Bolsonaro adoraria ter o Exército ao lado dele.
mas ele já não está contando. Eu acho que isso explica também o poder aumentado do Malafaia, né? Porque você perde um esteio, o outro está sustentando mais peso. E a coisa ficou feia para o lado dele, né? Depois da Avenida Paulista, a coisa ficou. Ele assumiu ali, claramente. A avaliação, acho que pior do que a Avenida Paulista foi o depoimento dos militares. Pelo que eu estou lendo. Não, depois, mas foi posterior, né? Primeiro foi a Avenida Paulista. Na grande imprensa, é que o indiciamento é agora para o meio do ano, maio para junho. Eu também acho que vai ser por aí. Já disseram isso ontem, né? Que até junho a coisa está esclarecida. Entendeu? Eu acho que não tem mais jeito, entendeu? Mas o bolsonarismo não. Ainda tem seus herdeiros e tal. Agora, o ponto de vista, pensando nele, ele parece realmente aquilo que antigamente, literariamente, se chamava de maus lençóis, não é isso? Tem maus lençóis. Eu acho que o bolsonarismo é um exagero nosso usar esse termo. Eu acho que a extrema-direita se manifesta, agora ela apareceu, ela ressurgiu, facilitada pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tem estofo para criar um bolsonarismo. Não, entendeu? Mas pode ter deixado o nome, viu? O nome pode ser até útil, eu acho que o nome pode ser até útil, mas... É um movimento amorfo, não tem uma liderança ideológica, mas tem uma espécie de uma rede ideológica disseminada. É quase como se fosse um desses, sabe esses negócio de coral, essas florestas de coral? Não tem cérebro nenhum, mas tem um montão de tropismo. A extrema-direita espalhou sua ideologia. Você vê esses crimes todos, essas violências todas cometidas contra os trabalhadores, essa gente dando tiro em entregador de iFood, o cara brigando com o funcionário do prédio, feminicídio, marido matando mulher, isso tudo aí foi disseminado de uma maneira facilitada quando a extrema-direita surgiu, apareceu no governo. Concordo, esse recrudescimento é coisa dessa sensação de que agora pode. Agora pode. Só que agora não pode mais, né? É preciso que a gente acredite nisso. Vocês viram, não sei se vocês viram em Portugal, não sei se foi ontem ou foi semana passada, não sei que dia que foi, um brasileiro foi espancado, estava numa boate, foi espancado e foi morto. E eu tenho uma amiga portuguesa que estava aqui, ela disse, olha, isso aí é o Chega, que é o partido de direita. A mesma coisa do resto. De extrema-direita. E aí a gente eu falei para ela, mas a gente vê isso aqui no Brasil o tempo todo, é isso que o Miguel falou. Agora, eu queria perguntar para vocês uma coisa. A gente viu no ato lá de São Paulo os militares sendo substituídos pelos evangélicos, pelos neopentecostais, né? Aqueles discursos todos. O que vocês acham? Quer dizer, se os militares estão tirando o corpo fora, né? Os militares que interessam, que têm força, e militar tem a força... Temporariamente. Tem a força bélica. O que é melhor, o que é pior, estou dizendo do nosso ponto de vista, para apoiar a extrema-direita? Já. Posso a extrema-direita, os evangélicos ou os militares? O que é pior ou o que é menos danoso? Deixa eu fazer um preâmbulo para isso aí, porque é o seguinte, o Miguel falou um negócio que me deu uma lembrança. Se você corta a cabeça de uma barata, ela sobrevive por vários dias, porque ela tem os focos neurais dela, os grupos, são espalhados pelo corpo, um controla as pernas, outro controla... E eu fiquei pensando o seguinte, esse tipo de fascismo moderno, ele está quase dispensando a liderança. Ele está quase não precisando da liderança. Qualquer coisa serve no papel de liderança, porque o movimento é como uma barata sem cabeça, ele caminha, porque os sensores neurais, ou sei lá o quê, estão nas juntas das pernas, das funções vitais. Isso é assustador, porque nem sequer a ideia de tira esse sujeito daí, que aí melhora, parece funcionar mais. E aí a gente cai agora. O que seria melhor? Para o Brasil, eu não faço ideia do que seria pior. Acho que a pergunta é essa. A pergunta é o que seria pior. O que seria pior. Mas, caralho... Eu não sei, os dois são piores. Os dois são péssimos. Os dois são péssimos. Eu vejo que uma teocracia me preocupa pouco mais do que... Mas ela entra mais na veia. A teocracia entra mais na veia. Teocracia armada, então... Teocracia armada é o grande perigo. Agora, por enquanto, armado é o exército, são as forças armadas. Mas um romance de ficção científica, uma distopia, que é exatamente isso, uma teocracia
que chega ao poder pelo voto, mas que se torna uma ditadura teocrática se armando para isso, inclusive. Ela se consolida no poder como eles queriam fazer aqui, e no momento não é nem mais com os militares. Os militares são incorporados nessa distopia que eu li. O que eu penso é que pior para o Brasil, pior do que para qualquer coisa no mundo, é a teocracia. Eu acho que a ditadura militar, você ainda consegue torcê-la, talvez desmontá-la por dentro, mas a teocracia, essa vive diretamente... Eu acho pior também, ela vai na veia, entendeu? Ela fica... Ela penetra nos corações e mentes. Né? Eu acho que essa analogia que a Aroeira fez da barata sem cabeça é muito boa, porque é perfeita a analogia. Uma barata é aquele bicho nojento que as pessoas não gostam. Agora, eu lembrei também de uma outra expressão, Aroeira, que é a barata tonta, entendeu? Que você pode ficar sem a cabeça tonta, entendeu? Você anda para um lado para o outro sem saber para onde vai, entendeu? Pode ser uma analogia a ser usada também, entendeu? Mais amena. Porque a outra é assustadora, porque o desgraçado continua funcionando mesmo após a cabeça cortada. Mas eu acho que é verdade, porque a ideologia fica. A ideologia é que saiu dos bueiros. Essa é muito simples, né? Esse fascismo moderno é muito, muito simples. O que eu observei, o que me deu, assim, é isso que a gente está falando, assim, o que entra nos corações e mentes das pessoas com força. Quando eu vi o discurso do Bolsonaro, foi um discurso muito fraco, era um Bolsonaro manso, era como se ele tivesse perdido o elan, perdido todo... E um Bolsonaro manso é quase nada, né? E o que me preocupou foi justamente o discurso do Malafaia. Realmente, aquilo foi uma coisa agressiva, foi forte, foi perigoso, e eu acho que, mesmo que cortem a cabeça da barata, né, a barata sendo o Bolsonaro, não importa. Ele já não tem tanta importância, eu acho. A gente fala isso na minha opinião, a gente fala em bolsonarismo, a gente tem que falar mesmo na extrema-direita, porque cai um, vem outro. Quem será o outro? Aí vai ser diretamente com as igrejas? Eu estou chamando inapropriadamente de fascismo, porque é mais complicado do que isso também. É um outro tipo, porque tem uma lumpen classe média também, não é só o tal do lumpen proletariado, tem a lumpen classe média, que também é um grupo sem destino, sem rumo, sem nada que dê prazer, completamente alienado e vive trabalhos fordistas, sem sentido. É muito difícil essas pessoas terem uma razão para viver uma vida diferente da que elas vivem. O Malafaia é perigoso, porque eu acho que o Bolsonaro terceirizou a fala dele para o Malafaia. Entendeu? O Bolsonaro talvez esteja perdendo mesmo. Mas o Malafaia... uma hora que ele não vai nem precisar passar o poder para ninguém. Vocês viram a pesquisa Paraná do Instituto? Claro, não confio nesse instituto, acho pavoroso, mas vocês viram que a única pessoa que chega mais perto do Lula é a Michele? Exato, e por causa do... E com uma diferença de 17... Lula, não. Lula. Em termos de pesquisa, tá. E com uma diferença de 17 pontos apenas, ou menos, eu não me lembro do número exato. Que essa parcela evangélica, essa parcela... Assustador pensar que a Michele Bolsonaro, quer dizer, um zero político no sentido clássico, nunca fez, não é do ramo, e ela passa na frente de tudo e é a única capaz de encostar numa espécie de lenda viva, que é o Lula. Mas eu confio ainda no machismo do Jair de não deixar ela ser candidata. Ele não vai ter voz para isso. Ele não vai ter voz para isso, Miguel, eu concordo. Não vai ter voz mas dentro de casa ele vai. Mas de casa, eu acho que eles já não vivem mais na mesma casa. Acho que não tem mais esse negócio de dentro de casa. Mas eu acho que vocês lembram também que foi ela a primeira a falar e foi ela que lançou aquela ideia. Eu não esqueço da frase dela. Ela diz assim: fomos negligentes em achar que política não podia se misturar com religião, e aí veio o mal maior, né, que tomou conta do Brasil. Então, ela quer dizer, precisa misturar, sim, religião com política. E esse é E ela, então... dizendo aqui, a ditadura teocrática. Ela é mais próxima dos teocratas, assim como o Bolsonaro era mais próximo dos militares. Dos militares, exatamente. É verdade, essa comparação é perfeita. E esse jogo de poder está virando. Do foco aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar ao foco. Não, para mim, você está no foco. Mas eu saí.
É que a minha câmera está com a inteligência artificial dela tá meio burrinha. Deu uma burrice, deu uma burrada, tá meio né? burrinha. Mas eu acho isso também. Eu acho que a Michelle é Miguel, muito mais não ligada sei ao se ninguém evangelho. notou, mas eu quero apontar a bela barba que você está construindo. Pois É é, verdade, está cultivando aí uma eu barba. estou cultivando uma barba em teste, né? Em teste, para ver como eu fico. Ela é mais branca do que a do Aroeira, e eu não deixo barba há muitos anos. Mas aí você vai parecer mais velho do que eu. Vocês estão competindo? Não, mas eu ele sou vai mais parecer velho. mais velho, tá? Mas não parece, tá vendo? Se deixar a barba, fica parecendo. Uma amiga minha já disse, não deixa a barba que você parece mais velho. Eu falei, não, mas vamos lá, entendeu? Não tem problema, vamos ver. Tudo bem. É isso aí. Olha, tem a Cláudia está pedindo o seu e-mail, Aroeira, para te fazer um convite. Você está em alguma rede social também que ela possa... Estou no Instagram, é Aro Cartoon. Pode me mandar uma mensagem também no Facebook, Renato Aroeira. No Facebook eu até leio mais as mensagens do que no Instagram. No Instagram a gente acho que esquece, eu não lembro, né? se eu tenho. Acho que eu tenho, mas raramente olho ali. Olha aqui, Aroeira, agora você está com um concorrente Vou ali. escrever aqui, você consegue pôr na tela? Miguel. Consegue? Bota aí, bota no comentário, bota no chat. Manda para mim que eu coloco lá. Olha só, tá bonito, Miguel, a Vera está dizendo. Pois é, agora vai ser uma competição aqui de barbas. Mandei aqui no chat, mas eu já botei também no nosso grupo. Mas não apareceu no chat, não. Não é no chat interno só. Mas pus no grupo também. Pode deixar. Eu boto. Eu posso botar aqui mas no assim, chat? eu raramente, o melhor mesmo é se comunicar comigo via redes, porque eu raramente me lembro de olhar e-mail. É uma coisa interessante, já é obsoleto completamente. Engraçado, eu também olho cada vez menos. Cada vez menos. Eu recebo aquele monte de e-mail todo dia e é tudo propaganda, tudo coisa que eu posso jogar fora. Raramente vem um e-mail importante, mas eu tenho que olhar, né? Porque a gente às vezes passa por cima. Tem coisa importante ali. Mas voltando aqui para o nosso. Então, a gente, sim, eu acho, é claro que não somos só nós que estamos vendo isso. Muitos aqui do nosso lado têm notado que está havendo uma substituição de forças. Saem os militares discretamente porque não querem arcar com o desgaste monumental que é ter apoiado esse cara, embora eu sinta aí também que a gente vai acabar deixando esses caras escaparem por cima. Vamos punir alguns. Nós vamos punir alguns. Não, isso é o que vai acontecer. Alguns vão ser punidos. É o que vai acontecer. Vão pagar o pato. Eu compreendo, Miguel. Acho que a Regina também. Gente, punir um cara que está sentado num ninho de metralhadoras é um pouco mais difícil do que punir uma pessoa qualquer que está ali infringindo a lei e etc. O problema é que nós estamos justamente falando com quem deveria ter o monopólio benevolente da violência para nos defender de ataques externos. E nunca foi isso. Tem que tomar cuidado com esse pessoal. Eles estão armados, é uma coisa que eu gosto de lembrar sempre. Não nos submetermos, a gente não pode. Mas eu também queria que a gente tomasse muito cuidado no que nós vamos deixar eles fazerem agora. Tem que punir. Vai ter que punir gente ali dentro, e graúda, e importante. Não, e tem que ser com uma certa pressa, né? Porque senão daqui a pouco... Não, aí é o tempo da justiça. Indiciamento em junho. Indiciamento em junho, quem sabe prisão em outubro, véspera das eleições. Tomara. Tem um caminhozinho ainda, né? Olha a Clarice dizendo, a extrema-direita está fazendo peregrinação no interior do país. Esse realmente, Clarice, esse é o nosso temor, né? E a gente sabe que isso não vai parar. Naquele discurso, eu volto a falar que me impressionou muito aquela manifestação lá na Paulista. Não foi nem porque tinha muita gente, não foi nem por causa de Bolsonaro, foi para ver, porque a gente viu ali, e eu senti, pelo menos isso que o Aroeira está falando também, essa mudança de eixo para um eixo que é perigoso, porque ele... tem agenda própria. As pessoas absorvem, isso, corações e mentes, eles podem, esse discurso religioso, ele pode afetar muitas pessoas e eles têm um discurso que mexe com as pessoas, né? O negócio emocional, porque é emocional. Exatamente. Tem uma pauta de décadas deles. E, na realidade, se você for analisar o discurso profundamente, não quer dizer nada, entendeu? Porque é uma coisa vaga, uma coisa abstrata, porque, de fato, eles não fazem nada. De fato, eles não fazem nada pela Eles não fazem nada, mas eles têm bancadas no mundo todo agora.
exatamente. E eles ficam bancadas nos parlamentos. Com essa Então, coisa de que você tem que reservar o seu lugar no reino dos céus e tal. No Então, pior, eles são literalistas que acreditam que uma Bíblia tem que comandar cada ação do seu dia, que a Bíblia comanda, e são eleitos para representar a gente que acredita nisso também, e para impor à democracia isso, que ela pare de existir. O mais assustador para mim é ver os caras, eles não escondem o que eles vão fazer. Eles são eleitos para isso e vão fazendo, e vão comendo a democracia na frente de todo mundo. Então, tem horas que eu acho que quando o pessoal fala, não, mas a gente tem que respeitar, nós temos que respeitar sempre, mas eu acho que a gente precisa de ferramentas mais eficientes para defender a democracia. Ultimamente, está difícil defender a democracia, porque os caras estão se aproveitando dos defeitos dela, inclusive os defeitos dela ser elitista, esse defeito terrível dela ser da elite, não de todo mundo, não ser demo mesmo. Estão se aproveitando disso para destruir o que nós temos. Gente, é uma equação que está difícil da gente entrar nessa roda para poder separar. E a democracia não interessa nada aos teocratas. Não faz diferença alguma ter democracia ou não, porque para eles funciona do mesmo jeito. Pelo contrário, eles até preferem, entendeu? Porque eles se estabelecem sem discussão, sem discordância, sem nada, é muito melhor. Perfeito, eles hegemonizam o discurso, uma coisa que nós adoraríamos fazer. Concordo com o Luiz Parra. Um mínimo de punição. Tem que haver punição. Tem que haver punição. Para que eles entendam que olha, pode. O 247 acabou de publicar aqui uma matéria baseada num texto da Miriam Leitão, dizendo que Bolsonaro deve ser indiciado ainda nesta quinzena. Olha só, agora ainda? Miriam Leitão sabe das coisas. Costuma saber, sim. Costuma saber, sim. Eu discordo muito dela, mas ela costuma saber de algumas coisas. Ela costuma saber, sim. Ela é bem informada. A Miriam tem fontes. A Miriam é uma jornalista. Olha, eu punha para junho, porque eu sou um pessimista militante para essas coisas, para não criar, mas não me espantaria se fosse essa quinzena. As coisas estão caminhando de forma acelerada, elas estão se acelerando nos últimos dias, e a gente está vendo isso, né? Em 20, 30 dias, a gente fez 4 programas aqui, e as coisas mudaram muito nesse mês, nesses 4 programas. Eu vou começar a botar as charges, até vamos botar, porque variar o assunto. Nos assuntos. E vamos falar de outras coisas, entendeu? Como esse olha só... Sim, pode falar. Fala. Não, eu ia falar uma coisa que o Aroeira falou antes para a gente, que ele queria falar também sobre o crescimento e a evolução da economia brasileira. E aí tinha alguém fez um... Vai passando as chaves, Miguel. Eu acho que eu vou chegar lá, eu fiz alguma coisa sobre isso. Elas vão se explicando. Não, é que fala de que o Alckmin esteve em, acho que foi Araraquara ou Sorocaba, e fez um anúncio importante economicamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas vão falando aí. Não, porque eu concordo que esse é o tema, é fundamental para a gente bater um pouco nele, porque o Brasil está realmente se recuperando na economia. Aquilo que a gente vê lá fora, apesar da grande imprensa brasileira, a imprensa de cativeiro, como diz o Conde, apesar dela não reconhecer e só enxergar problemas na condução diplomática, acho que o Brasil faz papelão. Na verdade, o Brasil tem pautado o planeta e, ao mesmo tempo, tem conseguido um milagre. Eles falam, vem para cá governar. O Lula tem governado aqui dentro. Tem governado aqui dentro e a economia é, digamos, o reflexo mais imediato disso. Embora a presença de ministro em tudo que aconteça tem sido constante, muito mais do que no governo anterior. Você só via ministro em motociata, quando juntava com o Bolsonaro para fazer campanha política. No momento, o governo governa muito bem aqui dentro, o governo explica muito bem o mundo do lado de fora, e ainda não conseguimos dobrar a nossa, digamos, mídia corporativa. Pelo menos para que ela seja mais realista em relação ao papel, a como a economia está se comportando. Então, sinceramente, eu acho assim, o nosso trabalho é de comunicar mesmo. O governo está indo bem, a economia está indo bem. Eu tenho críticas a isso, aquilo, pontuais, e acho que vocês dois também têm, todos nós temos, mas essa é a charge do Miguel aí. O PIBão, mas o PIB cresce, mas
Os Mas eu indicadores continuei a melhoram, ver, mas... eu continuei a ver no dia seguinte, toda a imprensa colocava mais, todas as notícias Todos, tinham os mais. três grandes jornais. Curiosamente, eles não perceberam isso, mas eles colocavam quase que Não, inconscientemente isso, mais. gente, já virou meme. A gente faz Simultaneamente. memes, a gente faz chat, faz piada, e eles assim mesmo continuam fazendo. Exatamente. E Depois, olha acho só, esquisito isso que eu que a estava imprensa procurando. perde relevância. Está aqui. Eu tinha Atenção visto inicial que esteve em Sorocaba, o Toyota trouxe 11 bilhões de investimento para Sorocaba. As coisas estão andando, Bom, né? isso aí eu acho que é até parte do institucional. O que eu acho que é interessante, que o povo precisa tomar conhecimento, é a pergunta bem objetiva. Vem cá, você voltou a frequentar o supermercado? Você está comprando um pouquinho mais? Está Você comendo carne? está comendo carne? Você está isso, aquilo? Quer dizer, o básico da existência voltou a ficar menos difícil? Voltou. Eu sempre ouvi que um dos problemas do político é que fazer o vistoso era mais importante, muitas vezes, do que fazer o necessário de verdade. O necessário é consertar a economia por baixo. A economia consertando por baixo, ela não tem explosões, ela não tem uma notícia, a Toyota trouxe uns bilhões. O que ela tem é um crescimento gradual, moderado, as pessoas vão começando a se sentir um pouco menos sufocadas. Mas parece aquele meme, aquelas histórias do PT, que você não podia falar bem do PT ou do Lula, que tinha sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa. Mas e o Lula? Mais no Lula. Mas e o Lula? Mas e o PT? É impressionante. Agora é Hamas e o Era Lula. sempre uma né? comparação, né? É o Rio Ramais, e o Ramais, Hamas e o Lula. Pois é, agora eles falam assim. Olha, mas o que a gente tem que fazer é mostrar isso, ecoar isso. E aos poucos ecoa. Tanto é que as pesquisas também mostram isso. Mas enquanto a gente não taxar os evangélicos, gente, eles são uma força trabalhando contra. Enquanto não taxar as igrejas. É um pessoal fazendo um buraco no casco do navio enquanto você bombeia água para fora. Exatamente. E quando é que isso vai acontecer? E nós temos o Congresso, olha a contradição, e nós temos um Congresso onde eles elegeram uma bancada que é maior que a nossa. Porque eles têm como aliados, no momento, a bancada do agro e a da bala. E como é que faz? Eu acho que tem que ter um Lira, confiar acreditar no Lira. Eu acho que o Lira... acreditar no Lira é acho difícil, mas tentar conversar com o Lira teria que ser feito. A outra coisa, talvez o Supremo precise continuar por mais algum tempo passando coisas que normalmente não passariam. O Congresso vai chiar, mas tem coisa que a gente tem que vetar e tem coisa que você tem que impor. Tem vetos do Congresso que a gente precisa que o Supremo condene. E tem vetos que o governo federal faz que a gente precisa que o Supremo mantenha. Mas, pelo amor de Deus. Porque algumas coisas são assustadoras. Se a gente for lembrar, desde do marco temporal para cá, a gente está com um bocado dessas coisas penduradas e vão voltar para o Supremo. O Supremo amanhã tem uma bela abacaxi, que é o negócio do porte, a quantidade de maconha. Que muitos já correram para dizer não é descriminalizar, o que é verdade, o Supremo não tem esse poder. Eu queria falar sobre isso aqui, enaltecer o parlamento francês, que colocou na Constituição o direito das mulheres de interromper a gravidez. Eu acho isso tão civilizado, entendeu? A França é o único país que tem na Constituição o direito ao aborto, entendeu? Apesar de outros países terem o aborto como sistema, né? Em Portugal, na Itália, Uruguai, Argentina até tem, entendeu? Vários países têm. Eu acho que colocar na Constituição é sedimentar, é acabar com a discussão. É importante sempre que faz parte da nossa Constituição, entendeu? Sempre que a gente toca no assunto aborto, eu acho importante lembrar que ninguém quer fazer um aborto porque dá vontade. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, porque as pessoas farão e vão morrer. Vão morrer porque vão fazer de forma inadequada, em situação precária. E quem vai fazer em situação precária e inadequada é a base da pirâmide social do planeta. Claro, são os pobres. É uma carnificina, é horrível. O direito à interrupção da gravidez, é esse que devia ser o nome. O direito à interrupção da gravidez é um direito que devia estar junto com qualquer outro dos direitos humanos. É um direito constitucional. Porque quem vai segurar essa peteca é a mulher. Nós vivemos num planeta em que isso ainda é o que vai acontecer. É ela que vai segurar a peteca.
E a gente não pode deixar de dizer também que o aborto não é um sistema contraceptivo. Não, de forma nenhuma. Ele é um recurso caso você... exatamente, caso você engravide involuntariamente. É educação sexual, é distribuição de anticoncepcionais, é uma política de saúde que beneficia isso, coisa que eles também são contra. Tudo que eles não querem, Tudo que eles não querem. Nós evitaríamos muito isso. Se eles gostam da vida, então deixem a gente educar sexualmente as crianças de todos os lugares do mundo. Isso sim é respeitar a vida, porque não vai haver isso, a necessidade sequer de fazer um aborto. Claro. Mas essas contradições, até você conseguir explicar a gente que não raciocina... Não, e num país teocrático como está se tornando o Brasil. A França tem uma tradição de ser pirracentamente anticlerical. Eu gosto disso. Eu acho que, no fundo... Olha, tem eu quero criticar as religiões. Eu vou colocar aqui para a gente discutir, acho essa uma boa discussão. A Ana Petri, obrigado pelo seu superchat aqui, Ana. Gostei, Ela diz, se taxar os evangelhos, Manasseh, ou Malafaia, será o próximo presidente. Essa é a discussão. Será isso ou será o presidente? Mas eu acho que a gente não pode ter esse medo de não taxar, porque tem medo que o Malafaia vai ser. Mas esse é um debate. Eu concordo em levar em consideração, sempre. E pensar a respeito. Se não taxar que ele vai ser o presidente, ou se taxar que ele vai ser. É isso, gente. Pode ser, né? Se não taxar, eles estão gradativamente acumulando. Cada dia estão mais próximos. Para a construção. E, olha, a gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo. Teocracias tomando o poder via voto. Via voto. Especialmente, começou primeiro nos lugares que os americanos destruíram, ali no Oriente e tal. Arrebentaram a estrutura e depois ficou fácil para a teocracia chegar. Mas eu acho que é uma coisa a ser pensada seriamente. E eu concordo com o que o Miguel falou, ou que a Regina também. Deixá-los à vontade talvez faça com que eles sejam eleitos, sim. Acabem elegendo Malafaia presidente do Brasil. Claro. Eu acho. Mas respeito Aroeira, me diz uma coisa, você descobriu de onde partia essa cordinha vermelha? Eu nunca descobri. É daqui mesmo ou você que inventou? O quê? Essa cordinha vermelha do... Não é uma cordinha, é um bordado. Eu sei. Não, mas tem uma cordinha que vem. Parece... Não, eu não sei se... Não, é um bordado mas tem um bordadinho ali que... eu achei que era uma cordinha penduradinha, assim, eu achava bonitinho. Não, cordinha é bonitinho, mas assim... como é que chama assim? É tudo pavão. Aqui entre nós, é tudo pavão. Olha, a Maria Cristina diz, tem que taxar os evangélicos, fazer uma boa comunicação com a sociedade sobre o tema. Exato. Olha, mas provavelmente o evangélico diz a mesma coisa que os bilionários, não estou afim, entendeu? É isso. Mas olha, alguns bilionários já acham que é importante. Tem gente que olhou e falou assim... Tem alguns que pedem. Tem alguns Quem que foi pedem. que pediu? Teve um que pediu. O próprio da Microsoft mesmo, já o Bill Gates, já falou várias vezes. Ele falou, isso aí é o meu jabá. Não sei como é que apareceu agora. Já acabaram as charges? Acabaram. Bom. Então, nesse caso, já que o jabá apareceu... Daqui a pouco acaba o programa. Eu vou fazer meu avisinho. Eu estou aqui calmo, tranquilo, conversando com meus amigos Regina Zappi, Miguel Paiva e com toda a comunidade. Mas assim que terminar o programa, eu vou sair correndo feito uma bala que eu vou tocar daqui a pouquinho vai sair esbaforido. Lá no bairro Flamengo. Vou sair esbaforido. Para tocar lá no bairro Flamengo, lá na Travessa dos Tamoios, 32. Com um amigo muito querido nosso, que é o Igor Essa, que a Regina conhece muito bem também, o Miguel também. E é um querido, a gente vai fazer samba jazz. Um repertório bacanérrimo, vocês vão se divertir pra caramba. E eu sempre levo umas charges para quem se interessar também, tem sempre alguma coisa por lá. Estou esperando vocês daqui a pouquinho lá. Eles estão me esperando lá também agora. Mas eu já vou chegar. Daqui a pouco, quando a gente terminar, vocês vão ver só a fumacinha assim do Aroeira. Que nem desenho animado, exatamente. Mas olha só, o Zé Henrique está falando uma coisa aqui interessante que eu tinha lido também hoje, que o Lula sugeriu enviar para o Biden, aliás, está aqui no 247, essa notícia, para o Biden PL dos motoristas por aplicativo, quer dizer, fazer um acordo com os americanos sobre essa questão dos entregadores, dos aplicativos, dos Uber. Eu achei a ideia muito boa. Mas, se vocês me permitem, é o seguinte, há um questionamento. Uma parte da esquerda, muita gente da Justiça do Trabalho não está gostando nada da PL.
Acha que ela não é, que ela, na verdade, atrapalha, que ela vai causar problemas. Mas eu não entendo nada. Eu fiquei curioso porque eu vi hoje isso a respeito de... Eu ouvi um motorista falando, ele dizendo que era bom, né, porque eles teriam alguns direitos garantidos, mas que o percentual, aí eu não me lembro direito, que era um pouco baixo. Eu sei que assim, mas parece que no nível jurídico as pessoas estão achando problemas mais complexos do que só um percentual baixo. Isso pode até ser, mas o que eu sei é que os motoristas de aplicativo ganham muito pouco, eles são explorados ao extremo. Não, e que alguém tem que olhar para essa nova forma do capitalismo. Exatamente, eles ficam submetidos a uma parcela muito baixa do faturamento. Entendeu? Então, é importante que isso aconteça. Agora, a ideia de mandar para os Estados Unidos é ingenuidade, porque nos Estados Unidos não existe política alguma a favor dos trabalhadores. Não é cada um por si. É cada um por si, entendeu? Mas o Uber é uma coisa tão internacional que eu acho que ele quis pensar em fazer enfim. Olha, mas não é o primeiro lugar ao Brasil. Já existem outros lugares onde o Uber é obrigado a seguir. Mas como as regras. A legislação, e foi isso que o Haddad defendeu no G20. Ele defendeu que a cobrança de impostos das big fortunas, dos bilionários, seja feita globalmente, universalmente, não em países com cotas diferentes e tal. E eles defendem, o que se defende é que para um mundo internacionalizado pelas redes, pelo Uber, pelo comércio internacional, tudo teria que ser impostos, restrições e leis incidindo sobre esses grupos teriam que ser universais. Claro. Concordo inteiramente. iFood, Uber, são os milionários dos aplicativos. Mas isso sim, mas valeria para tudo. O Brasil começa a discutir uberização. E o Zé Henrique está lembrando que lá tem os... Lá é só força sindical. Lembra dos roteiristas em Hollywood, né? Lá é só queda de braço direta. São poucas coisas, são poucas. São poucos sindicatos que continuam a ter força, entendeu? O trabalhador normal, o trabalhador mesmo, se não tiver sindicalizado, ele está perdido, entendeu? E os sindicatos têm força ainda, mas foi muito reduzida também nos últimos anos. Bom, inclusive, assim, a ideia de pensar essa nova forma de organização do capital, que inclui redes, uberização, já tem alguns pioneiros. O Brasil é pioneiro nisso também. O Brasil também foi pioneiro na questão de começar a exigir das redes determinadas coisas. O Moraes mesmo comentou isso uma vez. Está sendo também um dos primeiros países a, pelo menos, colocar na mesa, eu concordo com você, Miguel, para colocar na mesa essa questão fundamental, que é, eu ainda não sei exatamente se é boa ou ruim, porque eu fiquei surpreso de ver a discussão, eu estava encarando como boa, mas se tem uma discussão, eu quero ouvir, quero saber o que está vendo. Mas, no geral, a ideia de botar na mesa... Claro, é ótimo. Finalmente, algum Estado vai começar a encarar a nova organização do capital. Eu acho também que está na hora, já passou da hora, né? Olha só, falando em hora, a gente tem aqui 2 minutinhos antes de acabar. Não sei se vocês querem trazer mais algum assunto aqui. Estou vendo se tem para ler aqui alguma... Vocês têm passado repelente quando saem de casa? Por favor, se protejam. A Luz porque está brava agora dele. Já é muito bom. Depois, concordo, Luz. Para levar o pessoal. É isso, eu também acho isso. É isso aí. Essa aqui, sabe que São Paulo hoje decretou emergência também por causa da dengue, né? Toda lei vai ter prós e contras, é óbvio. A dengue, né? A dengue tem que tomar cuidado. Dengue, já que temos um minuto, eu diria o seguinte: surpreendente é a gente ter uma vacina, ter condições de trabalhar melhor contra a dengue de forma correta para a saúde pública, e a adesão à vacinação está tão baixa. Isso é sinal de que o veneno que esses caras plantaram no Brasil acabou. É isso. A história dos corações e mentes, né? Você nunca acha que vai acontecer com você, entendeu? Então... Agora, talvez seja a hora de voltar a usar a força do Estado, ou a multa, ou a obrigação para certas atividades com o Estado de apresentar atestados, etc, etc. Saúde pública, eu acho. Saúde pública, eu acho que é uma determinação. Tem que ser. Chegamos aqui no final. Terminou, porque os assuntos estão bons. Não, a gente ia continuar por bastante tempo, mas a gente continua na próxima terça-feira. Vou fazer que nem o Leão da Montanha, saída pela esquerda. Vai ficar fumacinha aí. Vai ficar fumacinha. Um beijo todo mundo, obrigado por acompanhar a gente. Nossa audiência foi ótima. Tchau para todos. Beijo, Aroeira, beijo, Miguel. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Agora é Léo ao quadrado.